Vamos de Realidade Rio Grande do Sul. Tá ouvindo essa buzina? É porque estão alertando o nosso bairro para deixar o bairro, porque o rio que tem aqui do bairro, ele vai transbordar e vai tomar o bairro inteiro. O bairro é muito grande. Deixe as suas casas imediatamente. Pessoal, último recurso, tá? Não tem mais o que fazer. Vamos abandonar a casa. Tô levando minha mãe, que tem problema de locomoção. E o meu filho, que é criança pequena. E não tem mais o que fazer. Ali a Cris e o nosso filho. Estamos esperando mais o restante do pessoal. Já estão puxando a pessoa. Pessoal, a gente tentou sair de casa, mas não conseguiu. Não tem como. E tá só nós na cidade. Nós não, né? Tem mais gente perdida. Olha a água onde é que tá. O pessoal que tá com nós tá lá pra baixo. Fizemos aqui fazer a frente pra ver se dava pra... Mas eu acho que lá desce. Será? É, sem barco não vai ter como. Tá até com as mochilas aqui, mas não vai ter como. A gente ficou uma mesa de sinuca aqui, ó. E o bar é aqui, ó. Pra você ter uma ideia. Ela destruiu o buracão no asfalto. Esse bar, pedaço do asfalto aí. E a mesa de sinuca vai parar aqui. Tá doido. Eu vou andar um pouco aqui dentro desse bairro aqui pra ver o pessoal aqui. Nossa, tá uma destruição total. Aqui tinha uma quadra de futebol também, ó. Meu Deus, as casas estão tudo bagunçadas. Que na hora a gente só vê, tipo, encheu tudo, né? Só vê a água, mas depois que a água baixa aí começa a vir mostrar mesmo o que aconteceu, né? Tá doido, olha isso. Aqui tinha uma casa também, ó, bem na frente, ó. Que loucura. Nossa, olha isso, meu. Na quarta-feira a água já estava no segundo piso. Daí a gente subiu pro telhado para assinar para os bombeiros, mais nada. E daí 7h32 a casa foi arrastada e o vô falou, vamos para a comunheira. Subimos na comunheira e a casa descendo com a água. E a gente pulou numa árvore, o vô, eu e a avó. E eu consegui me segurar na árvore, o vô também, só que a avó só tava segurando um galinho, mas o vô pulou, pegou ela, puxou para cima. E daí aguentamos, ficamos lá. Depois de 4 horas, de tanta casa e coisa batendo na nossa árvore, depois de 4 horas, mais ou menos 4 horas assim, a árvore caiu, quebrou para baixo. Eu pulei, o vô também, o vô tentou segurar a avó, só que não deu. Daí eu fiquei mais ou menos 1 minuto embaixo d'água, tomei 2 goles d'água, né? Me apavorei muito, raspei esse meu pé aqui, mas consegui sair, o vô também conseguiu. Daí tinha uma árvore na nossa frente lá, o vô já tava lá. Daí o vô pegou e me puxou pra cima e daí a gente conseguiu ficar 3 dias, 3 noites, umas 14 horas lá sem beber e sem comer. Mas é isso. Uma tragédia inevitável ou a crônica de uma morte anunciada. É um pouco sobre isso que nós vamos falar no programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores da Agência Espacial Brasileira, do DCTA, do INPE e do CEMADEM, sendo esses 2 últimos órgãos a espinha dorsal do sistema brasileiro que faz previsão do tempo e alertas contra desastres naturais como esse que atinge mais uma vez o Rio Grande do Sul. Esta é a 4ª
enchente que atinge o estado em um ano, em 10 episódios de chuva extrema. E nós vamos trazer para vocês agora o que toda essa água já provocou até o momento. Nós temos 428 municípios afetados, 67.563 pessoas em abrigos, 165.112 pessoas desalojadas, mais de 1.480.000 pessoas afetadas, 374 feridos, 136 desaparecidos, 107 mortos, além de um óbito em investigação. E agora a gente conversa com o pesquisador Gustavo Juan Escobar, ele é do CPTEC-INPE de Cachoeira Paulista, especialista em previsão do tempo e variabilidade climática, que vai explicar para a gente um pouco do porquê esse volume tão grande de chuvas que atingiu a região. Boa tarde, Gustavo, obrigado por você ter atendido ao nosso convite e gostaria que você explicasse aí para o nosso telespectador por que choveu tanto lá na região. A informação que nós temos divulgada pelo INMET é de que foi o triplo do esperado para o mês em abril. Boa tarde, Edmond. Boa tarde a todos aí os colegas. Obrigado pelo convite. Bom, uma situação extrema que se registrou já durante terça-feira passada, aproximadamente, entre terça e quarta-feira, e início da quinta-feira, o Rio Grande do Sul registrou chuvas atípicas, mais de 400 ou 500 milímetros, inclusive, provocando os impactos que a gente já sabe. Importante ressaltar que desde a primavera passada, de setembro do ano passado, o sul do país, o sul do Brasil, tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quanto Paraná, y parte de otras áreas de países limítrofes, como por ejemplo Uruguay, Paraguay, nordeste de Argentina, fueron castigadas por lluvias intensas, além de acumulados significativos, también de tempestades severas, con queda de granizo, rayada de viento, inclusive con ocurrencias de tornados, ¿no? Uruguay, por ejemplo, está siendo castigada por frecuentes tornados y lluvias volumosas también. Eso ya desde septiembre del año pasado. Esa condición de tiempo extrema, generalmente toda esa región que mencioné recientemente costuma llover en esa época del año, porém no con tanta intensidad. Los principales mecanismos que provocan esas lluvias son los sistemas frontales que ven del sur del continente suramericano y pasan por la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, el sur del Brasil, se juntan con una masa de ar quente y húmeda, que generalmente ese ar húmedo ven de la región amazónica, ven transportado, ese ar húmedo ven de la región amazónica, por los ventos que ven de esa región cargada de humedades, a través de ventos, de una circulación que los meteorologistas conocemos como jato de bajos niveles, que son ventos intensos de camadas bajas, aproximadamente entre superficie y 1.500 metros de altitud. Se observa con frecuencia esos ventos. Esos ventos son comunes. Ese jato de bajos niveles es un vento común, estudiado ya a más de 70 o 80 años, y sería un principal mecanismo que transporta humedades para esas áreas mencionadas. Entonces, cuando ese ar húmedo y quente, también porque viene de la región norte, se encuentra como, por ejemplo, con sistemas frontales, pueden ser frentes frías, mas también existen otros sistemas, áreas de baja presión, ciclones, cavados, que son áreas de baja presión, o inclusive otros sistemas que se observan en otros niveles de la atmósfera. Cuando se juntan, ahí provocan esas lluvias volumosas. En síntesis, para que se produzca a lluvia, a gente tiene que tener ar quente y húmedo, y un mecanismo que provoque ese ar húmedo que suba, ese ar húmedo y provoque nebulosidad y en consecuencia lluvia. Son dos elementos que son condiciones necesarias para la formación de lluvia. ¿Por qué llovió tanto? Porque ese jato de bajos niveles constantemente ficó mucho más intenso desde la primavera del año pasado hasta hoy, transportando continuamente ar muy quente y muy húmedo. Entonces, forneciendo ese combustible
que é fundamental para provocar chuvas. Então, o que acontece? Se você recebe muito vapor de água, uma massa de ar muito úmida, a atmosfera fica carregada de muito vapor de água. Tem muito potencial para precipitar. Es toda essa água que é armazenada em forma de vapor de água, quando chega a algum sistema meteorológico, vai provocar uma queda de água. E essa queda vai ser volumosa porque está muito carregada de umidade. Esse foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, esse episódio. Mas a gente lembra também, em setembro do ano passado, 3 e 4 de setembro, tivemos também uma chuva muito volumosa na região do sul do Rio Grande do Sul, afetou principalmente um pouco ao sul de Porto Alegre, outras áreas, mas também provocou desastres. Inclusive, eu acho que se registraram 50 mortes. Isso até lá continua acontecendo. Isso a princípio, como te falei no início da conversa, quando você me convidou, por que esse jato de baixos níveis está mais forte? A princípio poderia estar relacionado com o fenômeno del Niño. O fenômeno del Niño é um fenômeno climático que tem uma frequência de ocorrência que pode ter um período de 2 a 7 anos de ocorrência, mas o fenômeno del Niño tem como consequência chuvas acima dos valores médios climatológicos no sul do país, nordeste da Argentina, Paraguai, Uruguai, e déficit de chuva, por exemplo, na região amazônica e no nordeste. Por isso, o ano passado, você lembra que a Amazônia, por exemplo, sofreu uma seca extrema. Isso, a princípio, estaria relacionado com o fenômeno del Niño. E o jato de baixos níveis fica mais intenso, geralmente com o fenômeno del Niño. Então, poderia ser um dos fatores que tenha favorecido a intensificar esse jato de baixos níveis. Existem outras condições remotas também que podem estar relacionadas. Aí, quizá você poderia consultar a algum outro colega da área mais de climatologia, mas, a princípio, um dos motivos pelo qual o jato de baixos níveis ficou mais intenso está associado com o fenômeno del Niño. E, a princípio, a gente agora já está praticamente saindo. O fenômeno del Niño está estamos numa situação de neutralidade. Estamos saindo del Niño e indo para uma Niña, que seria o fenômeno oposto, a partir do segundo semestre desse ano. Então, aí a gente teria respostas opostas. Teríamos déficit de chuva no sul, por exemplo, e aumento de chuva no norte e nordeste. Sempre e quando não exista alguma outra teleconexão ou algum outro fenômeno que possa também interagindo com o que acontece aqui no nosso continente. Porque em meteorologia existem vários fenômenos que podem interagir. Importante ressaltar que também os nossos modelos numéricos aqui de previsão do tempo, eles conseguiram prever, com mais de 5 dias de antecedência, que iria ter um fenômeno extremo. Claro, nenhum modelo consegue prever uma chuva de 500 milímetros em 48 horas, mas já se previa que poderia ter algum evento extremo e com chuva volumosa nessa região. É importante também ressaltar, porque seria parte da função que tem o INPE aqui em Cachoeira Paulista, que é justamente desenvolver modelos numéricos com o intuito de prever eventos extremos e chuvas volumosas, para que os usuários, seja o Instituto Nacional de Meteorologia, a Marinha ou outros órgãos, utilizem essas informações. Muito bem. O senhor falou em 500 milímetros, eu não sei se essa informação é exatamente a que o senhor tem. O que foi divulgado pelo IMET, eu falei no começo da nossa entrevista em abril, é abril mesmo, né? O volume de chuvas incidente no período de 26 de abril a 5 de maio, lá no Rio Grande do Sul, foi até o triplo da média prevista para o mês de abril. Então, em Santa Maria, por exemplo, segundo os dados do IMET, que utiliza informações do INPE, bom lembrar, foi de 533,3 milímetros contra os 151 esperado para o mês de abril. Caxias do Sul, 430 contra 133, Porto Alegre, 418 contra 114, Passo Fundo, 299 contra 140 e Pelotas, 162 contra 111.
o senhor falou que nenhum modelo matemático vai ser capaz de prever em 48 horas se vai cair 500 milímetros. Pela experiência que o senhor tem com previsão de tempo, a gente pode dizer que essa chuva de 500 milímetros lá para a região sul é recorde? Olha, é uma chuva recorde. Para definir se for recorde, aí eu acho que o Instituto Nacional de Meteorologia, eles vão definir, porque eles tomam conta dos dados meteorológicos, então eles comparam, pegam um recorde histórico de dados da região e vão comparando se foi a chuva mais volumosa. Eu não conferi, haveria que perguntar para o pessoal do Instituto Nacional de Meteorologia, mas acredito que tenha sido, se não foi o recorde, ficou aí nos primeiros 3 ou 4, não? Da série histórica. Mas isso eu acho que o INMET conseguiria te passar essas informações. E qual é a previsão para os próximos dias? Nós estamos com a informação nesse momento de que o rio Guaíba baixou 20 centímetros, ainda está 2 metros acima do limite, mas já baixou 20 centímetros. Temos previsão de que o pior já passou? Olha, o pior já passou, mas ainda o que resta dessa semana ainda vai chover na região. Eu vou te falar a previsão que eu faço por conta própria, mas eu quero ressaltar que não seria a previsão oficial, porque o INPE não faz mais previsão de tempo, quem faz previsão de tempo seria o INMET, mas eu vou te passar o que eu estou observando, sim, mas não seria a previsão oficial. Seria interessante isso ressaltar para os que estão escutando que o INPE não faz mais previsão do tempo. A gente faz previsão numérica, que é diferente da previsão de tempo. Mas a previsão indica que hoje, por exemplo, hoje está passando uma frente fria pela região sul pelo Rio Grande do Sul e está provocando chuvas não são muito intensas, mas está mudando o tempo. Está entrando uma massa de ar mais fria. Amanhã teremos um declínio importante nas temperaturas. As temperaturas vão cair para 20 graus as máximas, por exemplo. Então isso pode afetar também o trabalho do pessoal da Defesa Civil, mas enfim, teremos um declínio entre uma massa de ar mais seca, relativamente mais seca e mais fria, se estabiliza a situação, só que a partir eu diria entre sexta, sábado e domingo, principalmente sábado e domingo, outras áreas de instabilidade voltam a atuar na região, e principalmente aí entre norte do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, podendo provocar de novo chuvas volumosas nessa região. Nunca tanto quanto o que aconteceu nesse evento anterior, mas como já choveu bastante, já está tudo alagado, mesmo chovendo pouco ou menos, isso vai atrapalhar. Isso seria a partir de sábado, tarde e noite e domingo, a princípio. Mas nesse caso, eu, como sempre digo, sugiro acompanhar as previsões e os avisos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia. Muito bem. Olha, eu quero agradecer demais as informações prestadas aí pelo nosso especialista, o Gustavo, lá do CPTEC. Obrigado, que vocês continuem fazendo o bom trabalho que vocês estão fazendo, viu, Gustavo? Obrigado pelo convite e obrigado a todos. Um abraço. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua falando sobre as medidas de contenção da tragédia e a relação dela com as mudanças climáticas. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente vai conversar agora com o Jorge Barbaroto. Ele é hidrólogo e é responsável, um dos responsáveis, lá pela sala de situação do CEMADEM. A gente está mostrando na tela para vocês aí uma imagem de como que é, essas telas todas com mapas, com informações, em que vários pesquisadores de diversas áreas reúnem informações sobre o que está acontecendo e sobre a previsão futura do que vai acontecer e fazem aí alertas para diversos órgãos do Brasil sobre os problemas que podem acontecer. Vamos saber dele como é que foram os dias que antecederam aí essa tragédia no Rio Grande do Sul. O CEMADEM tinha informações de que algo dessa magnitude poderia acontecer? Como é que foram feitos os alertas para as autoridades? Bom dia, Jorge. Bom dia, Edmo. Bom dia a todos que estiverem assistindo por aí.
Toda essa condição, né, principalmente antes um pouco, né, o CEMADEM, como você já falou, ele é responsável pelo monitoramento e envio de alertas para os municípios que são monitorados pelo centro. Hoje são 1.133 distribuídos por todo o país. Tá? De forma resumida, esses alertas eles vão até a Defesa Civil Nacional e repassa esses alertas para as defesas estaduais e municipais. Toda essa cadeia ela funciona hoje de uma maneira rápida, tá? E as defesas são os órgãos responsáveis pela ativação do plano de contingência de acordo com a situação que está ocorrendo no local, tá? Pois bem, em situações como essa do Rio Grande do Sul, né, que se tinha uma previsão de um fenômeno de chuvas muito volumosas com um horizonte de dias mais extenso, quando tem essa previsão antes, o que acontece até antes dos alertas serem abertos pelo CEMADEM, o que há hoje em dia são reuniões diárias concentrando vários órgãos, tanto o CEMADEM quanto a Defesa Civil Nacional. Quem coordena essas reuniões é a Defesa Civil Nacional, o SENAD, lá em Brasília, tá? E ele chama tanto o CEMADEM, INMET, a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico Brasileiro, mais as defesas estaduais e municipais. A partir dessa reunião, vai se alinhando aquilo que se tem de previsão e as informações que cada órgão pode oferecer nesse momento antecipado. Trazendo para o CEMADEM, quando essas previsões vão se concretizando ou quando a gente vai, por meio das informações que a gente tem aqui no CEMADEM, quando a gente vai detectando que essa condição de risco vai se agravando nos municípios, a gente vai fazendo a emissão dos alertas. Tá? Então, assim, de certa forma, as defesas civis já foram sendo avisadas antes, mas conforme o risco vai se agravando de acordo com os dados que a gente vai recebendo, os alertas vão sendo emitidos. Tá? Quando já se tem uma previsão mais concreta ainda, próxima da localidade, a gente vai fazendo a abertura dos alertas. Alguns já saem de modo moderado, que é o comum, alguns já são abertos de maneira para o nível alto, tá? E aí esse alerta pode também ser atualizado para o nível muito alto, como é a situação do Rio Grande do Sul hoje, que tem muitos municípios com alertas muito alto abertos, tá? Esses alertas eles vão servindo de apoio para que as defesas civis vá intensificando mais as ações do plano de contingência, tá? Isso é o que se espera desse comportamento como um todo, certo? Mas para que o nosso telespectador entenda, quando você fala assim, vai chegando as informações, a gente vai. Quer dizer, ninguém tem obrigação de saber, claro, mas a previsão do tempo ela não é uma coisa assim, digamos, determinística ao ponto de segunda-feira você saber que no domingo, no próximo, vai chover 500 milímetros em Porto Alegre. Vocês vão reunindo informações e tá chegando uma chuva forte, vai cair mais ou menos aqui, aí talvez 2, 3 dias antes vocês saibam com uma precisão maior qual é o volume e onde exatamente ela vai cair. E aí com os dados que vocês têm de população e de áreas de riscos existentes naquela área que vocês vão mensurar o tamanho do perigo. E aí vocês emitem um alerta. O que é esse alerta? Vocês ligam para alguém? Vocês disparam lá um e-mail para todo mundo? Como é que é isso? Tá. O alerta do CEMADEM, basicamente, ele vai num formato textual, né, com algumas figuras ou textos descritivos, mas é importante. Então, assim, basicamente é isso. Como se fosse um relatório, vamos dizer assim, da situação atual, tá? E esse alerta, aí é bom você falar disso, porque, assim, o alerta do CEMADEM, ele vai para a Defesa Civil, federal, estadual ou municipal. E esse é o caminho do CEMADEM. Ele pensando de forma prática, né, na atividade do CEMADEM, ele é monitorar e enviar alertas para as defesas civis. Quem faz o uso e a disseminação do alerta para a população são as defesas civis. A defesa civil ela pode repassar essa informação para a população tanto pelos SMS, numa forma de sirene, quando isso for um meio utilizado, dependendo da localidade, carro de som, seja qual for a forma de avisar a população. Quem é responsável por isso é a Defesa Civil, tá?
O CEMADEM, após o envio desse alerta para as defesas civis, a continuidade da atividade aqui é de continuar monitorando e possivelmente atualizar novamente esses alertas, certo? Às vezes para o mesmo nível, seja como for, mas voltando um pouquinho, quem recebe essa informação do CEMADEM é a Defesa Civil. O máximo que o CEMADEM torna público o envio dos alertas é no site oficial, hoje em dia, tem uma parte lá dos alertas vigentes, que vai mostrar quais alertas estão vigentes, mas não dá para ver o texto específico. Isso é uma informação ainda que fica guardada para o centro e para as defesas civis que recebem, tá? Mas, voltando a dizer, o repasse da informação para a população hoje é responsabilidade da Defesa Civil, tá? Não sei se eu atendi a pergunta aí, mas segui uma disposição aqui para responder. Não, respondeu sim, tranquilamente. Bom, a gente tinha, né, informação, a gente chegou a divulgar a informação de um aplicativo que foi desenvolvido por um pesquisador. Ele foi do INPE e do CEMADEM, hoje ele está na USP, que era o SOS Chuvas, que fazia, tem um nome que vocês dão para isso, que é o alerta imediato, né? Mas isso, pelo que a gente sabe, não se consolidou, não foi para frente. Você saberia dizer o porquê? Eu não vou conhecer em detalhes o projeto, né? Eu só posso dizer que, assim, aqui no CEMADEM são desenvolvidos vários projetos de pesquisas, alguns vão até algum estágio um pouco mais adiante, né? Mas são projetos que às vezes caminham e acabam parando, ou porque encerrou o prazo da bolsa de um pesquisador, ou porque não teve pesquisador para tocar o projeto para frente, ou não chegou ao ponto de se institucionalizar o projeto. Vou dar um exemplo que foi um pouco mais além disso, que já tem 10 anos, inclusive está fazendo 10 anos esse ano, que é o CEMADEM Educação, que foi um projeto que começou aqui no CEMADEM, tá? E ele é um projeto voltado para o preparo direto da população para saber lidar com os desastres. Esse projeto Semana em Educação, hoje, ele já não é nenhum um projeto só, ele é um programa do país para a continuidade dessa forma de ação. Tá? Então, assim, há algumas iniciativas que às vezes vai até um certo ponto, depois para, infelizmente, né, claro, mas, assim, o que eu tenho a dizer que, assim, sem dúvida, é uma iniciativa que houve essa, e assim deve estar havendo outras, né, no sentido de ter cada vez mais tentando, e essa é a lacuna, até puxando para a comunicação dos alertas que você falou, é importante, porque eu acho que a grande lacuna disso, até o que a gente está falando aqui, é de como a população está sabendo lidar com essas informações, não só os alertas, mas até com uma previsão que se vê na mídia, na imprensa, como a população interpreta e lida com isso. E aqui, vou fazer um ressalto aqui, de que eu não estou culpabilizando a população, mas sim como o Estado está agindo para fazer essa população se tornar preparada para lidar nessas situações, né? Vai cair no problema da educação aqui, mas eu estou querendo trazer para esse clichê, eu estou trazendo para o problema dos desastres, né? Então, tornar a sociedade mais preparada para lidar com essa informação, saber para onde vai nesses momentos, saber como agir diante de uma previsão que se tenha 2, 3 dias antes, mesmo que seja só com base na empresa, talvez isso seja uma das coisas que a gente tem que pensar hoje, principalmente para as populações mais vulneráveis, mas ainda aquelas que estão morando, que se situam em áreas de risco. Tá? Um grande exemplo do SEMADEM Educação, hoje que vale a pena buscar, foi o estudo de caso de Jaboatão de Guararapes, que ocorreu há alguns anos. Vale a pena procurar esse estudo de casos aí, para ver como foi a reação da população lá. E como é que está o horizonte aí para os próximos dias? O rio Guaíba baixou 20 centímetros, pelo que a gente tem de informação, mas ainda está 2 metros acima do nível normal. E o que vocês preveem pelos próximos dias aí com relação ao que tem de chuva prevista e o que pode acontecer lá nas localidades atingidas? Infelizmente, as previsões não são favoráveis, tá? Como a gente estava falando de previsão, a previsão de chuva para a região central e norte do Rio Grande do Sul para o final de semana, principalmente de sexta a segunda-feira, tá? Deve haver volumes significativos de chuva ali. Se as
A gente está torcendo para que essas previsões não se concretizem, de fato. Mas se concretizar, tem previsão de bastante chuva novamente para aquelas regiões que foram as regiões de montante que forneceram água que está chegando em Porto Alegre hoje, que foram as primeiras regiões que foram muito afetadas já por essas chuvas. Eu estou falando ali tanto da bacia do Jacuí, do Taquari, eh, da bacia do Caí. Então, se essas previsões se confirmarem, mais uma vez a gente pode ver a elevação dos rios dessas bacias que eu estou falando, tá? Pode haver nova elevação desses rios, pode haver nova situação de inundação em municípios como Mussum, Lajeado, Estrela, São Sebastião do Cari, pode ter ali na Bacia dos Sinos, né, região ali de Rolante, Três Coroas, Igrejinha, enfim, toda essa região que está a montante de Porto Alegre, não estou falando ao norte, estou falando a montante, são regiões que onde cai a água vai chegar em Porto Alegre. Todas essas regiões podem voltar a ter problema, tá? E com isso, falando agora de Porto Alegre, toda essa água, se concretizar, toda essa água chegando novamente lá no Guaíba, o nível do Guaíba deve permanecer elevado. Hoje o Guaíba está descendo, tá? Mas ele ainda está num volume muito alto. Eu não sei como está o nível agora, ainda ontem estava acima dos 5 metros, tá? Mas ainda que ele permaneça abaixo, ali em 4 e tantos metros ali, enquanto o Guaíba não descer dos 3 metros, Porto Alegre não retorna a uma situação de normalidade. Isso falando em nível de água, tá? Porque a normalidade social vai demorar muito para ocorrer, tá? Mas em termos hídricos, o Porto Alegre não retorna enquanto não abaixar abaixo dos 3 metros. E não há uma projeção segura ainda para quando o Guaíba vai retornar abaixo dos 3 metros. Em 41, a cheia do Guaíba levou uns 30 e poucos dias para retornar abaixo dos 3 metros. Então é provável que dessa vez pode ser que demore mais, porque o Guaíba chegou a 5,30, né, por aí, que foi 60 centímetros a mais do que ocorreu em 41. Então deve demorar mais ainda. Havendo mais chuva, mais tempo ainda para que essa água desça. E ainda tem que fazer esse ressalto aqui, que toda essa água está escoando e já está impactando as regiões mais ao sul que são banhadas pelas Lagoas dos Patos, que é onde essa água do Guaíba chega. Então, municípios como Pelotas, São Lourenço do Sul, Rio Grande também estão sofrendo os impactos dessa cheia por conta do escoamento das águas. Essa previsão ela deve se concretizar ou não a partir de quando? Domingo? Principalmente entre sexta e segunda-feira, com alguma concentração maior. Nos modelos ainda isso vai se confirmar, né, que era o que a gente estava exatamente falando no começo da conversa, mas tinha uma concentração mais ali para o sábado e domingo, as chuvas, mas entre sexta e segunda-feira é o período que estava previsto para cair essa chuva aí. Tinha previsão de 150, 200 milímetros para a bacia ali como um todo. É uma situação, como eu falei ontem na reunião com o Sistema Federal, manter os apoios para Porto Alegre e já buscar novos apoios para possíveis novas ocorrências nessas regiões a montante, no Vale do Taquari, Caí, Jacuí, Sinos, Gravataí, todas essas bacias podem vir a ter problemas nos próximos dias. Além de outras regiões do estado também, que também estão em situação crítica aí. Informação, então, importante, na reunião de ontem, quarta-feira, dia 8/5, você alertou os entes federativos de que é preciso reforçar os esquemas de contenção, de apoio, porque vem água por aí. É muito provável que venha. Estamos aguardando as previsões novas, mas é muito provável que venha. E, inclusive, em termos de ação do Semadeiro, que é o que a gente pode fazer, ontem já foi feita a manutenção dos alertas, avisando dessas possibilidades para o final de semana. Eu quero agradecer demais ao Jorge Barbaroto por nos atender aqui. O Jorge não está no Semadem, porque ele começa o plantão dele no período da tarde. Nós estamos falando aqui pela manhã para atualizar, levar informações atualizadíssimas pelo que a gente está recebendo, para você poder acompanhar aí durante o final de semana, quando o nosso programa estreia no canal aberto e na internet. Obrigado, Jorge. Bom trabalho para vocês e boa sorte para vocês e para o povo do Rio Grande do Sul, viu? Obrigado, Ed. Eu agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho aqui. A gente segue à disposição e também toda a solidariedade aí ao povo do Rio Grande do Sul.
bem, amigo do programa Brasil Consciência? Antes da gente começar a nossa próxima entrevista, eu só queria dar um esclarecimento. Eu falei algumas vezes em 2 metros acima do rio Guaíba, e vocês acompanharam aí o pesquisador Jorge falando 5 metros acima. Apenas para você entender, são 5 metros no nível, na cota total do rio, 2 metros acima da cota em que começa a dar problema, em que começa a ter inundação, que são 3 metros, ok? Bom, agora a gente vai conversar com o Thiago Bíscaro, que é pesquisador do INPE e que vai esclarecer para a gente alguns aspectos, você que é leigo e que não tem obrigação nenhuma de saber, por que o INPE não faz mais previsão do tempo e como é que funciona o trabalho do INPE com a tal da previsão numérica, que municia os outros institutos para fazer as previsões lá que estão determinando a situação no Rio Grande do Sul. Bom dia, Thiago. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. O Thiago, para quem não sabe, faz parte também da diretoria do SINDIC-CT. Thiago, primeiro essa questão, o que é previsão numérica do tempo e o que é previsão do tempo? Por que o INPE não faz mais, isso fica com o IMET? E para que serve essa previsão numérica do tempo? Bom dia. Bom dia, Edmond. Bom dia a todos. A previsão numérica, ela é o primeiro passo da previsão do tempo moderna hoje, né? Então, o INPE, outros centros mundiais, empresas privadas, etc., eles geram essas previsões numéricas com auxílio de computadores, né? No caso do INPE, um supercomputador. E os valores que são as saídas desses modelos numéricos, que são os valores de quais são as temperaturas para os próximos dias, quais são as taxas de precipitação para os próximos dias, vento, etc. Esses valores, então, são interpretados por um meteorologista e essa interpretação do meteorologista é a previsão do tempo. Hoje, o INPE não gera mais a previsão do tempo, essa previsão com a interferência do meteorologista, com a avaliação dos campos, porque cada modelo numérico tem sua particularidade, alguns acertam mais em determinadas regiões, em determinadas épocas do ano, né? Outros vão acertar em outras condições. O meteorologista treinado, o previsor que está no dia a dia acompanhando, ele sabe as características de cada modelo, sabe as características climatológicas e sazonais da região, então ele vai dar a interpretação daquela saída do modelo. Hoje o INPE gera esses prognósticos numéricos, que são disponibilizados para a sociedade, e o papel institucional no Brasil de fazer a previsão do tempo mesmo é do Instituto Nacional de Meteorologia, do IMET. Dito isso, né, as previsões numéricas do INPE, não só do INPE, de outros centros e de vários modelos numéricos, estão indicando, né, que eu acho que é o foco aqui, estão indicando para os próximos dias chuva no Rio Grande do Sul. Então, alguns modelos estão colocando aí para os próximos 7 dias valores em torno de 150 milímetros, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Mas isso já é um valor significativo. Só esses 150 milímetros seria a média climatológica do mês de maio para várias das cidades do Rio Grande do Sul. Lembrando que a gente teve aí nos últimos dias acumulados que em algumas cidades bateram 600 milímetros, 4 vezes mais que a média do mês, né? Hoje é quinta-feira, né? Entre sexta e domingo deve voltar essa chuva. É isso que os modelos estão colocando para os próximos dias. Mais chuva, infelizmente. Para você que não tem obrigação de saber, quando o pesquisador fala em 150 milímetros de chuva, você imagina 1 metro quadrado, né? E dentro desse 1 metro quadrado caiu 1 milímetro de chuva. Ele está falando de 150 milímetros. 1,5 metro de chuva em Isso. metro quadrado de uma caixa. 1 milímetro de chuva é 1 litro de água em uma região, um quadradinho de 1 por 1 metro. Então, até agora, o que nós tivemos nessas cidades que deram 600 milímetros, tem 600 litros de água numa área de 1 metro quadrado. E está previsto que
esse acumulado para os próximos dias chegue entre 100 e 150 milímetros. Então, mais 150 litros de chuva numa região de 1 por 1 metro. Esse é o milímetro, sempre que ouvirem milímetro, milímetro é 1 litro por metro quadrado. Agora, Tiago, acho que é importante a gente esclarecer. Não vamos entrar aqui no mérito se é certo, se não é certo o INPE fazer previsão do tempo, né? Isso aconteceu num determinado momento da política nacional, em que havia um determinado governo que queria tirar um pouco do protagonismo do INPE. Não sabemos se a medida foi exatamente para tanto, né? Se há relação de causa e consequência. Mas o fato é que se retirou a previsão do tempo do INPE. Como que acontece hoje? Qual que é o papel do INPE dentro dessa Organização Nacional para a Prevenção de Desastres com a previsão numérica? Porque o CEMADEM faz digamos, o front-end, está lá negociando com os órgãos governamentais, a Defesa Civil Nacional e tudo mais, com a emissão direta dos alertas. Como que é a participação do INPE? Então, o INPE, ele é responsável pela previsão numérica, meteorológica, isso tem que ficar claro. Porque o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele gera, ele envia alertas e avisos meteorológicos apenas, né? Não vai falar de deslizamento de terra, de enchente, das consequências que essa chuva pode causar. Então, o INPE faz a previsão numérica, o INMET faz a previsão do tempo e envia avisos e alertas de chuva, e o CEMADEM faz, como você disse, a linha de frente de transformar essa informação em alertas de risco, né? Porque nem sempre um alerta de chuva forte é um alerta de risco para a sociedade, né? Pegando o exemplo do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, mesmo uma chuva que não seja forte é um risco, já, pelo nível que os rios estão, né? Então, esperamos que pare de chover, né? Assim, não esperamos, a gente sabe que não vai parar de chover nos próximos dias, mas A gente precisa torce. parar de chover para a cota do rio descer, né? Então, hoje uma chuva, mesmo que leve, né, uma chuva que não seja de altos acumulados, ela gera um risco, né, que o CEMADEM vai dar esse alerta de que mesmo uma chuva leve vai gerar um risco. Mas não há um alerta de chuva extrema, no caso, agora. Então, há uma diferença de um alerta meteorológico para o alerta de risco, que é o que o CEMADEM faz. Houve, nos 2 últimos anos, várias tratativas da criação da chamada Rede Nacional de Meteorologia, onde INPE, Instituto Nacional de Meteorologia, e Sensipan teriam papéis muito bem definidos do que seria feito por cada uma das instituições. Essas tratativas estão, acho que, paradas na presidência hoje, na Casa Civil, né? Isso começou no governo anterior e foi, por enquanto, está em stand-by aí. Mas a ideia é que o INPE continue com a previsão numérica, o INMET faça a previsão do tempo e o Sensipan tome conta da região norte, faça as previsões de curtíssimo prazo, que é o que a gente chama de nowcasting, né? E o INPE fica também com toda a parte de pesquisa na previsão do tempo. Então, produtos novos para previsão, qualquer tipo de Como é o método modelo, novo assim. o Monan, né, que vocês estão Isso, desenvolvendo? exato. O Monan, por exemplo, iniciativas novas, não só na parte de modelagem numérica, mas observacional também, através de satélite e radar. O INPE é um centro de referência da Organização Meteorológica Mundial em termos de satélites meteorológicos, né? De desenvolvimento de produtos de satélites meteorológicos para observação de tempo. Então, toda essa parte de pesquisa é a cargo do INPE, a parte operacional ficaria, da previsão do tempo, ficaria com o INMET, e a parte de operacional da previsão de curtíssimo prazo com o Sensipan. Foi elaborado um documento
com as diretrizes de como isso deve ser feito, em relação à previsão de curtíssimo prazo, que a gente chama de nowcasting. Existe um documento para implantação do nowcasting no Brasil, está disponível na biblioteca do INPE, né? Só ir no site do INPE, tem a biblioteca virtual, tem lá as diretrizes do Comitê Científico de Nowcasting, que foi feito por profissionais do INPE, do CEMADEM, do INMET, de universidades. Foi um esforço multi-institucional para o nowcasting de meteorologia. Tudo que eu estou falando aqui é meteorologia, não estou entrando na parte de seara do alertas. CEMADEM. Agora, Thiago, eu vou aproveitar que você é diretor do sindicato, que você pode emitir a sua opinião pessoal sobre algumas questões, e é importante que a gente tenha a opinião dos cientistas sobre determinadas questões práticas. A gente tem o INPE recepcionando informações diversas de radar, de avião, né? Até o avião que está sobrevoando o país manda, ó, aqui está a temperatura tal, o vento está tal. O INPE consolida todas essas informações, usa o supercomputador que tem e emite a previsão numérica do tempo, que são, digamos assim, há uma gigantesca planilha onde você imputa dados e ela cospe lá alguns resultados sobre vento, sobre temperatura e tal. O meteorologista lá do IMET pega essas informações, faz a previsão do tempo em cima disso e solta a previsão do tempo. O CEMADEM, na outra ponta, está lá pegando as informações que o INPE gerou, a previsão do tempo que o IMET gerou, e mais os dados que eles têm de estações terrestres e tudo mais, e emite os alertas para uma Defesa Civil Nacional, que vai distribuir isso em cadeia para defesas civis estaduais e municipais. E a gente sabe que nem sempre órgãos estaduais e federais estão na mesma sintonia, né? Não vamos nem entrar no mérito da política. Às vezes é só uma questão de eu penso diferente de você, somos todos seres humanos e temos essa particularidade. E aí você está me trazendo uma nova informação, que essa eu não tinha, que um quarto órgão vai entrar no circuito, de acordo com esse Plano Nacional de Meteorologia, que é o CENSIPAM, que é um órgão militar, para fazer o nowcasting, né? Nós tínhamos, por exemplo, uma iniciativa muito legal do CEMADEM, um pesquisador que era do INPE, foi do CEMADEM, agora está na USP, não vou me lembrar o nome dele, infelizmente, mas vou colocar na tela na edição aqui, que ele desenvolveu o SOS Chuvas, que era um projeto para nowcasting, né? O CEMADEM tem estudos de nowcasting. Luiz Augusto. O Luiz Augusto, muito obrigado. Foi meu orientador, meu chefe aqui no INPE. Sim, eu trabalhei nesse projeto ativamente. Ainda trabalho com dados e com os frutos desse projeto. Inclusive, então, você pode me ajudar depois uma informação, porque sumiu do Google Store o aplicativo, não está mais lá. Sim. E há no governo federal, no Ministério de Cidades, parado uma iniciativa que foi iniciada no governo passado para que as operadoras de telefonia estivessem interligadas nesse sistema e disparassem um comunicado via SMS para a população poder ter acesso imediato às informações de risco. Então, quer dizer, não está faltando um pouco de... A tecnologia parece existir, os recursos parecem existir, o pensamento científico parece existir, um leigo como eu, parece que está tudo pronto. Não está faltando um pouquinho de... Vamos lá e colocar esse negócio na rua para funcionar? Então, a parte técnica, isso é uma opinião minha, não é uma opinião institucional, é uma opinião minha. A parte técnica é a parte mais simples e a parte que está mais adiantada, né? A parte técnico-científica da coisa. Existem alguns pontos muito complicados de se resolver. Um deles é que o INMET está sucateado há muito tempo. O INMET tem, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas não estou muito errado no número, 28 meteorologistas para o país inteiro. Hoje, no INMET. Não tem como você fazer... Enquanto tem, se eu não estou enganado, 12 no CPTEC que estão sem função agora.
Isso, que não estão, exato, que não trabalham como previsores. Mas assim, o INMET, se ele vai ser o órgão e deve ser, na minha opinião, muita gente aqui no INPE pode discordar, mas é a minha opinião, eu acho que a previsão do tempo tem que estar na mão do INMET. Ele é o órgão, tem que ser definido como o órgão responsável pela previsão do tempo. Só que ele não pode fazer isso com 28 meteorologistas. É basicamente um meteorologista por estado. Numa situação onde você tem eventos extremos ocorrendo em pequena escala, não é o caso do Rio Grande do Sul agora, mas é o caso, por exemplo, de você ter uma chuva, como acontece frequentemente aqui no Vale do Paraíba, você tem chuvas que São derrubam Sebastião. árvore, São José dos Campos, essas chuvas localizadas de curta duração e alta intensidade, não tem como um meteorologista cuidar do estado de São Paulo inteiro. Tem que ter uma equipe enorme, em turnos, olhando todo dia, previsão e verificando onde ela acerta, onde ela erra. Não dá para o INMET fazer uma previsão, não dá para o INMET prestar um serviço de qualidade com a quantidade de funcionários que eles têm hoje. E isso é o que o INMET também pensa, já tem várias entrevistas por aí dos funcionários do INMET falando isso. Só um Existe recorte. outro Isso não dá para fazer porque eles fariam o alerta meteorológico, né? Que ele vai ter meteorológico. chuva forte. Não é Nem que o alerta meteorológico dá para você fazer, porque para você fazer um alerta, para você fazer o acompanhamento de fenômenos que têm escala espacial pequena, chuvas localizadas, no verão, onde você tem tempestade atingindo São José dos Campos, São Paulo, região do ABC, litoral, não tem como uma pessoa ficar responsável por olhar todos esses fenômenos. Isso tem que ser quebrado em sub-regiões, então não dá para fazer com o tanto de profissionais que o INMET tem hoje. Isso é impossível. E seria aí, o o que que caso de ter um aconteceu? IMET em cada estado, talvez? Então, o INMET tem os seus distritos. O INMET tem distrito estadual. Cada estado tem o seu escritório do INMET. Mas o que aconteceu? Devido ao sucateamento do sistema de meteorologia no Brasil, os estados que têm um certo recurso financeiro começaram a correr atrás de resolver os seus problemas. O primeiro estado que fez isso foi Santa Catarina. Santa Catarina equipou o estado inteiro com radares meteorológicos, contratou meteorologista, contratou equipes e a Defesa Civil de Santa Catarina toma conta de toda a previsão do tempo. Rio de Janeiro fez a mesma coisa, por causa dos eventos de Petrópolis, deslizamento de terra, mesma coisa. O INEA, lá no Rio de Janeiro, tomou conta da previsão do tempo, comprou radares e equipou o estado. Rio Grande do Sul está fazendo a mesma coisa. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está contratando meteorologistas, está comprando radares meteorológicos, e outros estados estão fazendo isso. Alguns estados têm seus centros de meteorologia, né, seus centros estaduais, a FUNSEMI, lá no Ceará, a Fundação Cearense de Meteorologia, o CIMEPAR, no Paraná. Então, existem centros que a gente chama de centros regionais. O que acontece aí? Não há uma coordenação federal com os centros regionais. Esse é o primeiro ponto. Então, quem tiver curiosidade, procure lá no Instagram ou na internet. No Instagram está muito claro isso. O Instagram da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e o Instagram do Instituto Nacional de Meteorologia. Os alertas meteorológicos, vou deixar claro aqui, os alertas meteorológicos dos dois nunca batem. Então, como que a população que está acompanhando, ela vai confiar na informação, se a informação é conflitante, certo? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor de qual informação é certa ou qual informação é errada, mas se eu dou duas informações para uma população que já não tem o conhecimento, a educação ambiental de entender aquilo, que às vezes, como você disse, muitas vezes não sabe o que é 1 milímetro. Então não adianta dar esse tipo de informação. Uma informação só já seria complicada, informações conflitantes são descartáveis. Até porque certo? um instituto pode usar um modelo, o outro usar outro, e aí Exato. a coisa, né? Então, falta uma coordenação. Existe uma burocracia nisso que você disse, e aí nos alertas em geral, de tem que ir, desses alertas ter que sair do CEMADEM, ir para Brasília, descer depois de nível estadual para nível municipal. Às vezes não dá tempo desse alerta chegar, de passar em toda essa cadeia. Isso é um problema burocrático da comunicação inerente às esferas do governo. Isso aí a gente tem que
ver um jeito da informação chegar mais rapidamente no usuário final. Existe um excesso de alertas, eu anotei aqui, peguei de um colega a informação, antes do evento, hoje é dia 9, entre o dia 29 e o dia 3, ou dia 4, se eu não me engano, de maio, foram enviados quase 60 alertas pelo INMET. E chegando alertas a toda hora, mas é um texto padrão que eles usam. Ó, chuva forte, procure abrigo. Depois do quarto, quinto alerta que a pessoa recebe, ela não vê mais. Então, assim, precisa de um alerta específico para catástrofe. Olha, não é mais uma questão de chuva forte, raios, procure abrigo, tem vento. Não, é evacuação, é um alerta de um nível mais severo. Essa questão que você falou do SMS é uma coisa boa, mas é uma coisa que está mal implementada, porque hoje não há, por lei, uma obrigatoriedade que esse SMS seja enviado na hora que a operadora de telefonia recebe. Então, se o INMET ou o CEMADEI ou quem quer que seja que vai fazer esse alerta, envie para a Vivo, para Claro ou para outra operadora, ó, o alerta está aqui, essa informação vai para o fim da fila de prioridades e quando a rede dá uma desafogada, essa informação vai. Então, muitas vezes, eu estou Depois que cadastrado nesses ofereceram o alertas. celular, depois que ofereceram viagem, depois que ofereceram Isso. desconto. Então, às vezes eu estou aqui em casa, já choveu e chega a mensagem, ó, chuva em Cachoeira Paulista, procure abrigo. A chuva já foi embora, A casa né? já rolou, água abaixo, tal. Exato. E existe uma parte que aí eu acho que é a parte mais complicada de todas, que é a parte social, do que é o que se fazer numa situação. A gente está vendo hoje, já viu, mas está vendo hoje de novo lá no Rio Grande do Sul, as pessoas não querem abandonar suas casas porque elas não têm a segurança de que as suas casas não vão ser saqueadas, como está acontecendo em vários municípios. Estão roubando o barco das pessoas que estão ajudando. Tem pessoas que têm botes, que têm canoa em casa, barco, estão usando esses barcos para resgatar pessoas, e esses donos de barcos estão sendo assaltados, e as pessoas estão usando o barco para assaltar prédios, chegar ao primeiro, segundo andar de prédio. Isso é uma questão social, não é mais uma questão que não importa o alerta que a gente dê, as pessoas não vão querer sair de casa, perder o pouco que tem, né? Falta não só né, falta uma questão de levar a sério os alertas. Isso é muito comum, a gente vê a diferença de resposta aqui e em outros países, por exemplo, quando toca um alarme de incêndio, né? Se você toca um alarme de incêndio nos Estados Unidos, a pessoa desce do prédio na hora, com a roupa que ela está vestindo, ela não pega nada, ela desce, ela simplesmente desce. Aqui, se você tocar um alarme de incêndio, as pessoas vão querer salvar computador, vão procurar documento, vão se trocar, vão pentear o cabelo. E não é assim que a coisa tem que funcionar, mas isso demanda educação, demanda uma mudança de cultura muito grande ainda. A meteorologia, no geral, no Brasil, ela ainda, a gente pega nos órgãos de imprensa, né, todos os grandes jornais da TV têm a previsão do tempo, né? É uma das certezas na pauta jornalística que vai ter a parte da previsão do tempo. Só que a previsão ali é divulgada sempre por um jornalista, muitas vezes sem o menor conhecimento da linguagem, né? Então, eles trocam termos que são totalmente errados, né? O uso, então fala assim, o clima amanhã, não, o clima amanhã é igual ao clima hoje, o tempo muda, tempo é curta escala, clima é uma longa escala. Então, trocam palavras, trocam informações, os apresentadores de jornal de previsão do tempo ainda é uma função que é usada como escada para virar um apresentador da bancada do jornal depois, né? Pegando de novo o exemplo americano, nos Estados Unidos, a pessoa que faz a previsão do tempo na TV, ela tem que ser meteorologista certificada. Aqui no Brasil também, o meteorologista é uma profissão regulamentada pelo CREA. Muitos lugares contratam gente que não são meteorologistas, estão fazendo a previsão e tem uma pessoa só lá para assinar. Isso aconteceu, inclusive, no INPE, né, há tempos atrás. As pessoas não eram contratadas como meteorologista, quando aqui
existia uma terceirização muito mais forte no INPE, as pessoas eram contratadas via Funcat como analista de sistemas e assinavam previsão do tempo. Totalmente fora da lei isso, né? Passível de processo por parte do CREA, inclusive. Então, há uma necessidade de uma regulamentação forte do uso da informação meteorológica, do profissional que vai dar essa informação, da responsabilidade do profissional que vai dar essa informação, porque a gente está tendo cada vez mais eventos mais extremos, com maior frequência, né? As cidades ficam cada vez mais impermeabilizadas. Quanto mais asfalto, menos lugar para a água escoar ela tem, ela vai ter que descer para a calha do rio e ela vai causar inundação. Então, existe essa parte de educação, o negacionismo está aí e ele não é sem querer que ele está acontecendo, o negacionismo climático, ele é incentivado, né, pelos grandes produtores do agro, pelas grandes indústrias, pelas grandes petroleiras, de falar que, não, aquecimento global não é nada, não, o rio se recupera, não, o oceano, os corais vão se recuperar. Isso não é opinião, isso é um trabalho grande feito por pessoas, por corporações com muito poder, né, monetário e político, que conseguem veicular isso na imprensa e que as pessoas passam a achar que não, realmente não preciso preservar a mata, não preciso preservar a área de nascente de rio, e isso gera o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. Tá certo. Olha, eu quero agradecer demais a participação do Thiago Biscaro aqui no nosso programa. Ele volta em outras oportunidades, agora que a gente tem esse canal estabelecido, inclusive para falar dessas outras medidas, a gente vai avançar nesse assunto, principalmente com relação ao SS Chuvas, que nós vamos falar no próximo programa para onde foi, o que aconteceu com a iniciativa desse aplicativo. Obrigado, viu, Thiago? Um abraço para você. Obrigado, Edmond. Eu que agradeço. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CINCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, tem à disposição o nosso canal ou o próprio canal da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!